E vamos lá falar sobre esse tema, né, polêmico, mas também que eu acredito que o que traz a polêmica, é lógico que aqui no livro ela traz algumas questões polêmicas, né, mas é algo para se pensar, porque tem, até depois eu quero trazer também partes aqui do livro que ela vai falar sobre o efeito halo, né, sobre a primeira impressão. Então, acho que é interessante a gente focar no que realmente importa, né? Tem muita coisa aqui que a gente deve, né, tá atentos e todo mundo a isso, porque é sobre aparência, né? E a aparência Imagem. nunca vai ser é, excludente à nossa essência, né? As nossas habilidades sociais, enfim. Então, vou trazer aqui, né, que nós vamos falar. Eu quero até ler aqui um trecho, né, do livro que ela explica o que é o capital erótico, né? Sim. E que foi algo que é um termo mesmo que ela criou, Criou. né? Né? E através do quê? Então ela fala assim: cunhei o termo capital erótico para aludir a uma obscura, embora crucial, combinação de beleza, sex appeal, capacidade de apresentação pessoal e habilidades sociais. Então, na verdade, ela está falando dessa união desses atrativos físicos, Sim. né? E sociais, Isso. E né? é, E ai, pode falar. desculpa, Ana. Não, imagina, É estamos interessante aqui. a gente falar que esse livro é polêmico, né? Que ele Sim, divide opiniões aí em relação ao que ela traz, né? Porque foi é. uma criação dela, né? Ela insiste nisso, Sim. né? Então depois a gente vai Até, falar um pouquinho. até porque ela traz algumas questões muito relacionadas à altura, né? Sim, Ela traz essas coisas impactantes e que, de fato, eu acho que tem sim uma, uma verdade, né? Mas o principal, eu acredito, que é sobre, nós acreditamos, né? Que é sobre a verdadeira harmonia mesmo da aparência, sim, né? Então, quando a gente fala assim, não está relacionado a padrões estéticos, é exatamente porque, assim, às vezes aqui ela traz algo como se a pessoa, né, já tivesse que nascer assim, como se ela fosse uma escultura, né? sim, Uma coisa assim, esculpida ali, né? Mas, na verdade, é sobre a harmonia, sim, é sobre a beleza, né? Até a gente tem aí um workshop que fala a beleza, ela não é relativa, né? Ela é, na verdade, o que é a harmonia, é a ordem que existe ali, né? Na nossa aparência. E só quem pode dar essa ordem, né? Somos nós mesmos, né? verdade. E é através desses cuidados que as ferramentas de imagem podem contribuir, né? Com Que é certeza. trazer a harmonia do que a sua pele, né, traz ali para a sua Cores. harmonia de cabelo, para a sua harmonia, principalmente nas mulheres, porque a gente mexe muito na tonalização, né, do cabelo, Sim, então até na sobrancelha, né, com pigmentações e tudo mais. Tudo isso é importante a gente pensar nesses detalhes de uma forma harmônica para a nossa beleza, para trazer essa harmonia, né, essa ordem na nossa aparência. E quando a sim, gente fala desse capital erótico, então é trazer a parte da presença dessa aparência mais habilidade social. sim. Que Ela aí, fala, né? Porque a Caterine, ela fala que é uma conjunção, né? Uma junção de coisas, né? Então ela fala da beleza física, ela sim. fala da aparência pessoal, e aí ela coloca ainda cuidados, né? Uhum, Estéticos, o sexo
desafio, que é o que a gente até estava Sim, antes, né, da live, a habilidade social, o charme, a vitalidade, a energia, né, e a capacidade de usar tudo isso de forma energética, né? Então, sim, eu acho que é isso que a gente trabalha na consultoria de imagem, né? Que sim, é esse todo, né? Que a gente sempre é, bate. Não é só a roupa, né? Não é só o vestir, né? É exato, uma, é uma junção de coisas aí, sim, né? E aí sim. entra aquela questão da gente vem batendo, né? Da gente se conhecer, né? Que a Uhum. gente vai falar isso também ao longo É, da live. porque exatamente entender também sobre as nossas habilidades e tá relacionado aí o sex appeal, né, que ela fala. Isso, A gente só vai entender do nosso sex appeal se a gente se conhecer mesmo. Né? Se a verdade, gente com conhecer certeza. Ter as nossas. segurança, né, do que a gente está Exato. querendo comunicar através Sim, dessa imagem, né? sim. E, e aí a comunicação, né, ela sempre deve ser assertiva. Então, tanto nessa habilidade social de se comunicar mesmo com palavras, né, mas também com a aparência. Né? Sim, E quando a gente consegue fazer essa união, aí é que tá, né, o X da questão. Porque aí é que vem esse capital erótico de uma forma que você gera aí um magnetismo mesmo. sim, Né? As pessoas, elas querem ouvir mais do que você tem para falar. Você consegue chamar a atenção para que você seja ouvida de alguma forma, é né? verdade. E então, quando a gente se sente mais segura para isso, e como a gente se sente mais segura? Aí vem, né? Através de todo o conhecimento de quem nós somos, Sim, aquele conhecimento da gente entender até os nossos objetivos com clareza, ter esses objetivos com clareza, né? sim. Porque muitas vezes a gente só deixa assim a vida levar, né? Se a Então, gente assim, for às vezes pensar, foi o que a gente falou na live passada, né? Que é o vestir com consciência e intenção, e intenção. Né? O que né? que eu quero, o que que eu quero comunicar hoje, ou o Sim, que que eu quero né, comunicar através da minha imagem. Porque a gente sabe que sim, a imagem ela é o que a gente vem tá falando aqui, que é uma junção, um conjunto de coisas. Mas a gente sabe que isso é comprovado, que a hora que a gente chega no lugar são assim menos de 3 segundos para a pessoa já fazer uma leitura, né, de você. sim, sim, com certeza. E aqui ela até fala, já vou até trazer essa parte aqui, que ela fala assim, é, de pesquisas, né? Porque ela traz muitas baseado em pesquisas, né? Então, por isso é, ela criou, né, Esse um nome aí forte, conceito, esse né? conceito. Consultores que auxiliam na busca, né, de empregos nos lembram de que nunca temos uma segunda oportunidade para causar uma boa impressão, uma boa primeira impressão. Então, aqui é algo também que a gente ouve muito, né, sobre a tal da primeira impressão que fica, Fica. né? E que realmente fica, né? E quando ela está alinhada ali com a forma, né, como você, do seu comportamento, junto com a sua aparência, né? Nossa, Isso gera o magnetismo, isso influencia na vida pessoal, isso influencia na vida profissional, profissional. É, principalmente, né? Porque eu acredito que todos nós aí buscamos por essa colocação, né, no mercado da imagem, né, do posicionamento que a gente deseja, né, então a gente tem um objetivo profissional e isso acarreta, né, é, nesses nossos desejos,
né, de posicionamento. Então, quando a gente fala das habilidades sociais, a gente está falando do comportamento, a gente está falando. De uma forma de expressão, né, Ana? Porque aqui Exato. a discussão assim, em volta desse livro é isso, né? Que o estilo pessoal ele vem como uma ferramenta de expressão e poder, né? Uhum. Aí Isso. junto, é. Então, assim, o tanto que isso realmente é poderoso, né? Na nossa comunicação, no que a Sim, gente quer comunicar, sim. E né? a gente fica batendo na tecla de essência, 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 porque a Uhum, essência, ela é exatamente quando a gente faz aquela extração daquele óleo da planta, sim, né? Que é sim. tão profundo, forte. É um óleo. Então a gente pode trazer exatamente, né? é, esse formato para a gente conseguir entender, para trazer mais esse conceito para a pessoa, para ela conseguir captar o que a gente fala, é que da planta ali para trazer o óleo essencial, a gente percebe o quanto ele é um óleo que é mais caro, né? Um óleo que é potente, poderoso, com essa extração, ela pega, ela traz a essência total ali daquela planta. Uhum. Então, olha só, e é exatamente esse conceito que a gente quer trazer, É isso né? mesmo. Porque essa essência, a essência, ela está relacionada à sua forma de quem você é e como você vai se posicionar, como você vai se comportar. Então, quando a gente traz os temperamentos para entender do comportamento, até os arquétipos, pode ser, nossa, é muita informação, mas é porque nós estamos extraindo É esse isso. óleo, né, que exala e que não tem como É, não marcar. com Você certeza. faz, pinga uma gotinha, não tem como a pessoa não sentir o cheiro daquele óleo, não é É verdade? verdade, E é é verdade. exatamente aqui o É nosso o mais puro, objetivo. né? Que é o mais puro da, Puro, né, de tudo. muito. Então é exatamente isso que a gente deseja, né? Que a gente passou por esse processo e a gente deseja que um número maior de mulheres, que Sim. nosso objetivo aqui, né, trabalhar com mulheres que É o propósito, passam né? passem por essa filtragem, né, para entender o quão é poderoso e, É, e é, magnético, né? com certeza. É até uma frase que ela traz, né? Como a verdadeira atratividade nasce da essência, né? Que é isso, a gente atrai quando a gente tem essa segurança e essa certeza da nossa essência. E aí, por isso que aí a gente bate na tecla, não é sobre padrão, Não, né? Não é sobre padrão exatamente. de beleza, Não, não né? é. Aí vem essa questão da harmonia que a gente está É. falando, do E, harmônio. e pensando em padrão, né? Muita gente fala assim, ai, não, nem não tenho nenhum padrão, então não vou pensar em nada disso, né? Mas na verdade você tem o seu, O né? seu, Que é o exatamente. que mais Ah, importa. E quanto mais você olha para ele, mais você consegue ter clareza dessa sua essência, do é, seu próprio padrão, né? é, E poder trazer mais da sua confiança de fato, né? Deixa é eu isso ver aí. aqui. Então, ó, só para a gente finalizar o tema, no caso, né, assim, para ficar bem compreensível o que é o capital erótico, Uhum. é que ela coloca, né, que é um poder invisível, né, Isso. baseado nessa junção, nesse conjunto de coisas, né, que Uhum. é a sensualidade, a presença, as habilidades sociais, enfim. Que eu acho que Sim, é importante a gente ter essa consciência do que o livro traz, né? sim. Porque não se vive só das habilidades e nem só das Das aparências, aparências. né? Quanto mais a gente consegue trazer o alinhamento disso, é aquela assertividade de comunicação,
né? Sim. Porque quando a gente, vamos até trazer aqui o exemplo, né? Quando a gente tem um ambiente que ele tá Sim. bagunçado, é Desarmônica. difícil, totalmente desarmônico, a gente não consegue ter clareza do que aquele ambiente serve, para que ele É serve, não verdade. é? É. E quando a gente tem um ambiente que tem harmonia, que tem beleza, que está organizado, Organizado. você consegue sentir, você, É. você entra e fala, é isso, É o serve que a para gente isso. estava falando, né, Ana? Que se a gente entra numa sala, ela pode ter a melhor decoração, ela pode ter Sim. os melhores móveis, né? Só Uhum. que se ela tiver bagunçada, desarmônica, isso não vai aparecer, Não. né? Não, é, A pessoa, a gente não gosta de ficar em tem ambientes um assim, ambiente né? desarmônico. Gera um, Um desconforto, né? um desconforto. Desconforto. E isso a ciência Isso. explica, né? Porque nós, seres humanos, até tem vários estudos, até da própria arte mesmo, falando sobre como os nossos olhos buscam por harmonia. Então, por exemplo, quando tem um outdoor que tem informações e muitas informações que você não consegue ter clareza, você não termina de ler. É, Agora, quando você baixa, tem aquela clareza ali de informação que você consegue absorver o que ele realmente tá quer querendo passar. Então, passar. é exatamente isso que a gente faz, né? Quando a gente traz a aparência junto com as nossas habilidades Sim, sociais, sim, né? Algo que a pessoa ela vai querer nos ouvir, ela vai dar credibilidade sim, para o que a gente está sim. falando, né? E tem até um percentual que as pessoas elas vão olhar muito mais lá 80% para a sua aparência do que o que você está falando com palavras. Sim. E a forma que você fala também é importante, né? Porque tem, eu não vou saber quem foi que eu vi, mas é da área até da yoga, assim, que fala assim, a gente são dos sábios, né? A gente pode falar tudo que a gente quiser, desde que a gente saiba falar, Sim, né? sim. Então, Pensa se essa comunicação tiver alinhada, né, com o que você está transmitindo através da sua imagem, do seu vestir e tudo. Então, é uma potência muito grande, né? Por isso que ela fala que isso para ela é um capital erótico mesmo, né? erótico. Que ela fala que pessoas assim que sabem lidar com isso é um capital mesmo, é uma forma de, de, É, de ser mais bem sucedido. Por isso que é sim. polêmico, né? Que causa essa divisão, né? É. E aí, vamos falar aí de um estilo que é super magnético, que é o Vamos. estilo sensual, né? Aquele mais sexy. Mas Uhum. por que eu tô trazendo ele? Porque aí a gente tá falando que ela fala de erótico, mas o erótico aqui, né, é nesse senso de magnetismo, Sim. né? É. Nesse senso Inclusive, de ela, assim, sai essa questão a gente está falando dessa questão do sair do padrão, né? Uhum, Porque, do padrão de beleza, no caso. Porque aqui a gente pode até, acho que todo mundo tem uma amiga que uhum, chega no lugar e preenche aquele lugar, né? uhum, E a gente não está falando de pessoas que uhum, estão dentro de um padrão de beleza, né? uhum. Se puxar na Exato. memória, você vai trazer alguém que, É, nossa, ela chega, ela preenche o ambiente, né? é, Então é disso que a exato. gente está É, falando, né? E aí, sim. voltando a falar do estilo sensual, vamos lá. Adoro. Não, então, era mais para trazer a ideia do Sim, magnetismo, né? sim, Porque ele tem ali, não que seja isso aqui o caso, mas como a gente está falando de magnetismo, é que é algo que sobressalta os olhos, né? sim, sim, Independente do estilo da pessoa, né? Mas a gente está falando aqui de algo que se diferencia mesmo, sim, né? verdade, é verdade. Então, e realmente, porque quando a gente vê
o comum ele passa batido. O comum é algo que, ele existe, mas a gente não consegue captar a mensagem do comum, não é? Sim, Quando, né, então eu estou falando de uma aparência comum, aquela aparência que você não está trazendo a sua essência ali. sim, Porque quando você traz o potencial, é de destaque, é de magnetismo, sim, né? sim, sim. É, com certeza. E Eu tive você um pedir, cliente. aí eu vou até ser talvez polêmica aqui, né? E aí eu acredito que o comum entra até ali num padrão. Sim, Você está se colocando num padrão de comum. comum, é Quando verdade. você extrai ali a sua essência, que você entende mais de quem você é, você consegue ter o seu padrão e sair Sim. do padrão Sair comum, do padrão né? comum, com certeza. Né? Eu acho Isso que esse é o exercício mais. poder. Ai, eu nem. Poderosíssimo, Eu também não é? acho, eu também acho. E é legal a gente falar sobre isso, porque é que nem a gente já falou em outras lives, a gente já passou por isso, de não entender a nossa essência, de não entender o nosso, né, o que a gente queria comunicar e fica tudo bagunçado mesmo, né? Então, quando você tem esse, essa clareza, né? Nossa, Uhum, tudo fica mais potente, inclusive suas compras, né? Tudo isso a gente passa a ser assertivo e tudo, né? sim. E, e um erro comum aqui, né, que as pessoas que quer confundir, né, a atratividade com o padrão, que é o que a gente está falando, né? Então, assim, é essa questão, né, da beleza e Uhum, da atratividade. Não, a uhum. gente não está falando de padrão de beleza, e sim Não, dessa atratividade, né? E sim. aí, aí entra como o verdadeiro poder está na autenticidade, no cuidado com a imagem, no autoconhecimento, no estilo pessoal alinhado com a essência, que é o que a gente vem falando desde a primeira live, né? Olha que coisa Sim. mais interessante, como que a Nós gente vai vamos ligando. ficar batendo nessa tecla, Sim, até porque a porque gente é sabe. a nossa, é a base da nossa consultoria, né, Ana? Sim, Sair sim. desse padrão, né? Porque, assim, a gente sabe que a consultoria convencional, ela tem um padrão de colocar realmente as mulheres, não que a gente Uhum, não deve falar de tendência, seguir alguma... Tudo bem, eu acho que é muito legal a gente ver isso, uhum, mas é aquela história que a gente vem falando, sem fugir da nossa essência, do que a gente realmente é, né? sim. Vamos lá, e aí eu vou trazer uma frase de impacto agora. Você Ah, não precisa pra- ser, você não precisa ser a mais bonita, né? Mas precisa ser conectada com quem você é. Que eu acho é que isso isso. que é importante, né? Sim. E até tá aqui, né? Quando a mulher se conhece, ela se torna automaticamente mais magnética, que é exatamente isso também que a A gente, gente tá falando. né, falou anteriormente. Uhum. Sim. E vamos ver aqui. Aí a gente tem os pilares, né? Os pilares que é a essência, né? O temperamento, a autoconfiança, o estilo com verdade, que é a essência de tudo isso. Que o estilo não é sobre estética, né? É sobre expressão de identidade, né? E é aquela, Sim. vem falando, quando a mulher se conhece, ela se torna automaticamente mais magnética. Sim. E aí a gente fala de cores, de modelagem, de tecidos que falam exatamente quem ela é. Né? Uhum. Aí que entra realmente o autoconhecimento, né? De você se conhecer, saber o que cai bem em você, que você se sente bem, né? Uhum. E aí, quando Sim. você se conhece, claro que a sua comunicação, a sua expressão vai estar tudo alinhado e você vai conseguir se comunicar e transmitir com mais clareza o que você quer, né? Sobre E isso. aí tem uma pergunta aqui uma pergunta até algo para trazer mesmo, que o quanto, né, a roupa ela pode
transformar a percepção que temos de nós Sim. mesmos, né? E dos outros. Então, esse impacto, ele é tanto para nós, né, quanto para as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Com certeza. E dá para, E aí, pode falar. não, assim, dá para trazer uma forma de usar esse capital erótico, vamos dizer assim, né, de forma consciente, de forma ética, né, dentro de, digo, chegou, dentro dos desejos, né, Sim, sim. E eu acho de cada um. legal a gente dar alguma dica prática, né? Vamos, Assim, pra gente. Vamos vamos lá, fazer isso, que eu acho que é sempre legal a gente trazer com isso, né? Então, assim, certeza. que é começar a observar mesmo o que você veste e como você se sente, né? Que eu acho que isso já traz da outra, né? Da gente, inclusive é o que a gente está falando também lá no grupo, né? Da gente ter essa consciência mesmo. Então, quando você veste uma roupa, se observar mesmo, né? Uhum, Por que que eu gosto tanto dessa roupa? Por que que sim. essa roupa me faz me sentir mais confiante? O que que ela tem? Porque aí você vai trazendo, né, o seu estilo, né, o seu próprio Uhum, estilo. Por quê? uhum, Que tem roupas que realmente dentro do meu guarda-roupa que eu me sinto melhor, né? Eu uhum, fico mais sim, confiante. sim. Quais as peças que te deixam mais presente, né? Uhum, Também, que faz você se olhar e falar, nossa, acho que essa realmente sou eu. Olha como uhum. né, que eu tô me sentindo bem, enfim. E o que te dá mais brilho no olhar, né? Porque quando você tá alinhado, né, com uma roupa que você gosta, A gente sente a na gente, hora. na hora. E aí é o que a gente tá falando. Aí, automaticamente, esse magnetismo vem, né? É. Sabe uma coisa que para mim é muito impactante na hora de eu pensar na aparência? É também o perfume. Eu tenho assim essa parte do olfato, né, muito aguçado e ele influencia muito na minha forma ali de me sentir mesmo, sabe? Então eu sou muito, não sei se preocupada, mas eu acho que, não, preocupada não, atenta a isso, né? Uhum. E então eu busco trazer mais, até tenho esse conhecimento, algo que a gente pode trazer um material extra aí, Sim. né, dos nossos workshops, que é esse conhecimento da gente entender, né, a essência ali do perfume que traz esse bem-estar mesmo, né, para o comportamento, para E como sabe que você o perfume tem muito a ver com o estilo mesmo, né? Inclusive tem, na total, com a anamnese ali, é com personalidade. a personalidade, né? É, Então, assim, se você usa um perfume floral, se você, uhum, né, tem tudo ali a ver com o tem, estilo mesmo, né? Que é uma coisa tem, que na tudo. consultoria a gente entende isso também, né? Bem, É bem interessante. um material interessante. E vamos ver, será que tem perguntas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa referente ao capital erótico? Alguma dúvida? É. Eu acho que as perguntas a gente pode até continuar fazendo, sabe? Porque como essa live fica gravada, eu acho que é Uhum, interessante a gente colocar também, porque assim, ó, eu penso muito assim, da mulher como prioridade, né? Porque às vezes uhum, no dia a dia, dependendo da rotina nossa, a gente não se prioriza mesmo, né? Então, uhum. eu acho que é legal a gente trazer essa reflexão, sabe? Você tem se colocado como prioridade, né? Tem se olhado com amor? Que eu acho que tudo isso, se a gente
colocar isso, né, a gente como prioridade, a gente vai trazendo, né? Uhum. É um processo, essa, Sim. essa essência que a gente está falando, né? Tem Ah, se com certeza. permitido, não Por é? isso Tem que se ele permitido. é profundo, né? É, Não é raso, é isso não é uma aí. coisa, Não, né? Porque assim, a gente entende que existe muitas atividades no nosso dia, então às vezes a praticidade ela é né, a é uma nossa escolha. ferramenta, né? Eu acho. É muito Mas, legal a gente ser mas prática. mas assim, trazem, e eu acho que eu falo até pelo processo, né? Porque assim, não é um processo rápido, Sim, né? Quando a gente traz as ferramentas, todo esse conhecimento de essência, igual a gente estava falando, né? O quão poderoso, mas também é profundo trazer essa extração mesmo, sim, né? Da essência. Só que depois essa praticidade vem com e é certeza. exatamente no dia a dia. Só Sim, que você precisa passar por um processo ali meio que das borboletas, sim, de né? transformação, de autoconhecimento. É isso aí. Exato. Mas depois a praticidade das escolhas facilita o dia a Claro, dia. Então, porque assim, é muito, é quando você se conhece, você sabe exatamente o que, que você quer vestir, né? Então passa a ser realmente muito mais prático, né? Você sim. olhar para o seu guarda-roupa, não ter tanta coisa, né? Porque Uhum, quando a gente não se conhece, a gente tem uma intensidade também de uma, né? Vai comprando coisa, no fim você não sabe nem o que, que você tem mais, né? sim. E tem se permitido ser vista de verdade, né? Que eu acho que isso é muito legal a gente trazer. Eu tive uma cliente que a queixa dela quando ela chegou para mim, não me reconheço, não me conheço. E aí a gente foi trabalhando ao longo do processo, a gente descobriu que realmente ela não queria se mostrar, que ela tinha realmente uma crença ali, sabe? Que ela não Uhum, poderia ser vista, né? uhum, Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se a gente tem se permitido ser vista de verdade, né? uhum, sim. Bom, e aí? O que você... Porque eu acho que a gente falou que a gente ia ser mais Vai ser breve mais hoje, breve. né? Sim. Mas é isso. Então, para concluir, né, a gente queria trazer sobre o que é o capital erótico, né? O quanto ele é polêmico, mas também o quanto ele é valioso, né, para se atentar, porque a gente não está falando de padrão de beleza, não está falando de é, um, é a aparência, mas a ordem da aparência, Sim, né? É como você pode ter, você tem, né, esse poder, só você tem esse poder. E também sobre as habilidades. Então, as habilidades sociais quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente olhar para as nossas habilidades, ter essa clareza, a gente consegue trazer a união, né, das nossas habilidades sociais, das nossas habilidades com a aparência, sim, né? E então é trazer esse ponto de reflexão, também convidar, né, as mulheres para o nosso grupo que está ficando, tá está crescendo. crescendo, Tá logo crescendo, está tá devagarinho, tá crescendo, crescendo, tá virando está um lugar ficando, seguro ali, né? De uma comunidade mesmo. Tá bem é, gostoso, né? tá bem legal. E a gente quer trazer tem projetos muito legais aí para essa comunidade que a gente está criando, né? E tá muito legal. Então, convidar. A gente está sempre postando nos Sim, stories, né? Para o link sim. para entrar. Acho que eu Entrar vou no... deixar também na bio, Ah, é né? verdade. É legal, uma Para boa ficar fácil. ideia. A gente É porque pode nem deixar lá. sempre, né? Os stories alcançam, ou às vezes a pessoa não.
não consegue pegar na hora, né? É verdade, é bom Sim. deixar um lugar fixado, né, Ana? Eu acho É, importante a isso. gente deixa lá para facilitar. E em breve também a gente vai trazer aí um workshop bem maneiro, Ah, com certeza, tá né? saindo uma coisa bem legal, né? Sim, Olha, sim, para transformar essas é, mulheres. Algo, e a gente quer trazer, né, algo que seja bem dinâmico, né? Para que tenha sim, prático, exercício, sim, para que tenha exatamente para colocar em prática, sim, né? sim. Então, Simples e prático. sim, Ó, nós vamos eu encerrar. Isso, eu queria Ah, só encerrar ah, com uma frasezinha que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está, nosso propósito lá da comunidade, né? Que legal. é Almas Dianas. Então, assim, Uhum. quando você se veste com alma, o mundo repara. Ah, Não é? Não é perfeito. isso? Perfeito, perfeito. E tem muito Assim, a ver para fechar com chave de de olho. ouro, para É, fechar realmente o nosso tema maravilhoso. não É é? isso. Que é isso mesmo, né? Quando a gente está ali Uhum. na nossa conectado com a gente mesmo, né? Não tem. É isso aí, a gente vai longe. Um beijo, Beijo. obrigada a todos que estiveram com a gente E até a próxima e até semana. a próxima semana. Tchauzinho. Tchau.